Boa noite, família da fé. Que prazer imenso, é um prazer imenso estar aqui com vocês. Confesso que eu estava muito ansioso para essa noite, uma expectativa muito boa. E vendo tudo isso que eu acabei de ver, a vontade que eu tenho de permanecer aqui. Eu não sei se tem espaço aqui para mim, porque há uma responsabilidade, tem sim. Mas eu gosto muito deste lugar. É um lugar agradável, onde tem pessoas maravilhosas. E você faz parte disso. Você faz parte desse ambiente tão agradável que existe nesse lugar. Eu sou o pastor Mário, eu sou o pastor da Barra Olímpica, Nova Vida Barra Olímpica. É uma igreja nova, mas que Deus já tem feito muitas maravilhas. E é uma igreja onde eu tenho certeza que Deus vai transformar vidas. Esse é o nosso tema hoje, como tem feito aqui neste lugar. Toda porta que ele abre para que pessoas sejam alcançadas, pessoas sejam salvas. O que ele tem feito aqui neste lugar, ele vai estar fazendo também ali na Barra Olímpica. E eu peço a você para estar orando conosco, orando por essa igreja que o Senhor implantou ali na Barra Olímpica. Por que Barra Olímpica? Porque a igreja fica em frente ao Parque Olímpico. Alguém conhece o Parque Olímpico? Todos conhecem. Fica ali na Belardo Bueno, no número 3500, no prédio do Vision. É um lugar agradável demais. E um dia, você querendo nos fazer uma visita, olha eu falando da minha igreja, você fica à vontade, nossos cultos acontecem quintas, 20 horas e também às 10 horas da manhã do domingo. Muito bem, eu vim aqui para falar desse assunto, vida transformada, mas em obediência ao meu Senhor Jesus. Eu quero fazer uma oração antes. Eu quero que esse lugar, desde já aconteça cura, milagres, transformações, que aconteça libertação. Eu sinto no meu espírito que temos pessoas aqui precisando de receber libertação. Isso vai acontecer em nome de Jesus. Ele disse assim: estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beber alguma coisa mortífera, nada lhe fará dano algum. E imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Então eu creio que há uma presença poderosa neste lugar. Eu creio que Jesus está nesse lugar para curar você, não só de uma doença física, mas também de uma doença emocional. E eu creio que isso vai acontecer agora. Eu quero só que você, no seu lugar, você permita do Senhor fazer algo hoje, nessa noite, acontecer na tua vida. Não tenha medo do novo. Então eu peço a você para fechar os seus olhos, aonde você está. Você que está em casa, se você puder também, feche os seus olhos. E sentado mesmo, Santo Deus, eu creio que o Senhor está aqui neste lugar. Eu creio que há um ambiente de cura, de transformação neste lugar. A tua presença é real, Senhor. E é da tua vontade que aconteça a libertação. É da tua vontade que pessoas, Senhor, Pai, que ainda não são libertas, de pessoas que precisam, nessa noite, aqui neste lugar, como também nas suas casas, receberem, Senhor, essa libertação. Talvez pelo fato de não estar conseguindo sequer, Senhor, ter paz. Quando eu falo paz, é que ela não tem conseguido dormir. Os problemas têm tirado a sua paz. Os problemas têm abafado a sua fé. Jesus, eu te peço, Pai, com o teu nome, em teu nome, no nome de Jesus, Senhor, faça haver libertação agora. Em teu nome eu te peço, cura de doenças emocionais, cura de doenças físicas. Senhor, faça aquilo que os médicos, que os remédios não podem fazer. Senhor, em teu nome eu te peço, começa a curar. Cura, Jesus, cura. Vai passando
com a tua mão poderosa e tocando aonde, Senhor, meu Pai, existe um caroço, onde existe uma dor, uma infecção, seja lá o que for, em teu nome eu te peço, Senhor, livra agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus, eu declaro a sua cura através desse nome, eu declaro a sua libertação, em nome de Jesus. Ele te liberta, Ele te cura, Ele te sara, em nome de Jesus. Ele faz tudo isso na sua vida nessa noite. Receba esse milagre em nome de Jesus. E os que creem, digam amém. E se você crê nessa cura, dê uma salva de palmas para Jesus. Se você crê nesse milagre, aleluia, eu creio que pessoas foram curadas nessa noite. E ainda que a sua carne diga que não, receba no teu espírito a cura. Ainda que você ainda sinta os sintomas da dor, saiba, da doença, da dor, seja lá o que for, saiba que Jesus, Ele já fez um milagre acontecer na tua vida. Você não é guiado pelo que você vê, você é guiado por aquilo que você não vê. Nós vivemos da fé. Vivemos pela fé. Então, ainda que você esteja aí agora ainda, pastor, ainda estou sentindo um pouquinho de dor. Creia que já aconteceu um milagre. Você vai chegar em casa e não vai sentir mais nada. Você vai chegar amanhã no trabalho e vai trabalhar tranquilamente. Você que não estava conseguindo dormir, você vai ter uma noite maravilhosa. Cuidado para não perder o sono. Ou melhor, para não perder a hora. Você vai dormir muito bem. Muito bem, eu quero falar de vida transformada. Esse é um assunto que eu amo demais, de paixão. O que eu mais tenho prazer, uma das coisas que mais eu tenho prazer é ver pessoas sendo transformadas por Cristo. Ver famílias sendo transformadas por Ele. Então, Jesus transforma pessoas. Eu sou um exemplo disso. Ele transforma a pessoa. Você também é um exemplo de transformação. É só você olhar um pouquinho para a sua vida, do antes, de como a sua vida era antes de ele entrar na sua vida, antes dele fazer parte da sua vida, e o depois, que ele entrou, que ele passou a viver dentro de você. Mas essa transformação acontece com a nossa permissão. Ele não faz nada forçado, ele não te obriga a entrar, para entrar na sua vida, melhor dizendo. Ele não te obriga. Ele não força. Ele pede permissão. E quando você permite, ele entra e muda o que tem que ser mudado. E transforma o que tem que ser transformado. Mas Jesus transforma pessoas. Pessoas transformadas. Pessoas transformadas pelo poder do Espírito. Pessoas transformadas por Jesus. Mudam ambientes. Mudam ambientes. Por isso eu entendo da importância de você, de fato, permitir essa transformação, para que aonde quer que você esteja, onde quer que você for, ambientes sejam transformados. Por isso que eu acredito no casamento onde duas pessoas transformadas, eu acredito que esse casamento vai dar certo sempre. Uma pessoa transformada, ela já traz, podemos dizer assim, grandes resultados na vida dela. Duas pessoas transformadas faz muito mais. Por isso eu não acredito que uma vez o casal que foi transformado por Cristo, eles podem dar errado. Não. Esse casamento tem que dar certo. Jesus faz parte desse casamento. Jesus tem permanecido nessa casa, porque houve uma transformação, porque houve uma mudança. Por isso que eu entendo que quando a pessoa ela é transformada por Cristo, naturalmente, pessoas do lado de fora percebem essa diferença. Não precisa nem você falar muito. As pessoas olham para você e vê algo diferente. Vê que você é uma pessoa dócil. Vê que você é uma pessoa da paz. Vê que o seu comportamento é completamente diferente
no comportamento de quem ainda não recebeu essa transformação. E é necessário que ela aconteça. É necessário que aconteça a transformação. É muito ruim nós convivermos com, vemos, melhor dizendo, pessoas ainda na igreja, lutando para não serem transformadas pelo Espírito. Lutando com todas as forças para que não chegue até a vida dela esta transformação. Eu quero nessa noite te dar um exemplo de transformação. Marcos capítulo 5, abra por favor, vou te dar um exemplo de transformação. E o que causou essa transformação? Você já viu falar várias vezes desse homem, eu quero falar um pouco do gadareno, e o que Jesus fez na vida desse homem, e como ele agiu na vida desse homem. Mas o interessante é que para Jesus chegar até esse homem, ele enfrentou uma grande tempestade. A vontade do nosso Senhor Jesus era tão grande de transformar o ambiente que havia do outro lado do mar da Galileia, que Jesus enfrentou a tempestade para transformar uma vida. Uma vida. Jesus enfrentou a tempestade para transformar uma vida. E eu quero que você entenda o valor de uma vida, o quanto você tem valor para o Senhor, o quanto a sua vida é importante para Ele. O quanto a sua vida é importante para Ele. E eu quero falar primeiro, antes de chegar ao gadareno, eu quero falar o que Jesus enfrentou. Lá no capítulo 4, no versículo 35, diz assim: e naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para outra margem. Repetindo o versículo 35. E naquele dia, sendo já tarde. Eu quero que você olhe para mim, por gentileza. Isso aqui é muito profundo que eu vou falar. Aqui começa algo interessante quanto ao tempo. O advérbio de tempo. Era tarde, já tarde. Já tarde, Jesus resolveu passar para o outro lado. E eu entendo que esse tarde pode ser tarde para muita gente. Esse tarde pode ser tarde para o médico, pode ser tarde para o advogado que está diante de uma causa, pode ser tarde para alguém que recebe um diagnóstico de uma doença que os médicos não conseguem garantir a cura. Pode ser tarde para alguém que está pronto ali para receber uma carta de divórcio. Pode ser tarde para quem perdeu o emprego. Pode ser tarde para quem tem uma empresa e a empresa está indo de mal a pior, entre aspas. Pode ser tarde para muita gente. Mas para o nosso Senhor Jesus, que tem todo o poder, que tem toda a autoridade, nunca é tarde. Para Ele não existe isso. Para Ele não existe impossíveis. Ele pode fazer todas as coisas. Para Ele não existe muito tarde. Para Ele não passa nas ideias, nos sonhos do nosso Senhor, que alguma coisa é tarde para Ele. Por esse motivo, Ele disse: vamos passar. Eu tenho algo para fazer do outro lado. Jesus, Ele não tinha o costume de passar, podemos dizer assim, por Gadara. A maioria dos milagres que Ele realizou, você pode ver aqui, Ele realizou vários milagres no Rio Jordão. Houve aqui o milagre aqui em Corazim, vários milagres aqui do outro lado da mar, do outro lado do rio, podemos dizer assim, do mar da Galileia. Mas até que um dia, Jesus resolveu atravessar o outro lado para transformar a vida de um homem que era odiado, que era desprezado. Um homem que não tinha sequer, podemos dizer assim, família, porque estava separado da família, porque não tinha condições de conviver com a família.
por ser um homem completamente perturbado, por ser um homem completamente vazio, um homem onde fazia do cemitério, dos sepulcros a sua casa. Mas Jesus, mesmo sabendo do que iria enfrentar, mesmo sabendo das dificuldades que ele iria enfrentar, como enfrentou, Jesus decidiu atravessar, enfrentou a tempestade, como você conhece a história, repreendeu a tempestade, mas chegou até o outro lado. Eu quero dizer para você nessa noite, que quando Jesus chega no lugar, quando Jesus chega no ambiente, esse ambiente muda. Quando Jesus chega numa vida, essa vida muda. Quando ele chega, muda. Quando ele chega, há transformação. Não tem meio termo para ele. Por isso que você não pode aceitar de hipótese alguma aquilo que o mal tem falado para você, que não vai mudar, não aceite isso. Se o mal tem falado para você que a vida que Jesus tem para você está muito distante, não receba isso no teu espírito, porque a vida que ele tem é completa. A vida que ele tem é completa. Não existe essa história dele transformar uma área da sua vida em outra, não. O milagre acontece por completo. A restauração acontece por completo. É exatamente isso que ele faz. Então, quando ele chegou, que ele atravessou, e aqui nós vamos ler Marcos capítulo 5, que coisa maravilhosa. Diz assim: e chegaram a outra margem, no versículo 1 do capítulo 5, do mar, a província dos Gadarenos. E saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, o qual tinha sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podia alguém prender, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por eles feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. Eu quero que você entenda isso. Quando Jesus, olha para mim por gentileza, quando Jesus colocou os pés em Gadara, aquele homem que era um homem completamente endemoniado, ele veio na direção de Jesus. O espírito que perturbava, que ainda estava dentro do corpo desse homem, fez esse homem correr em direção a Jesus. E quando ele chegou diante do Senhor Jesus, você pode acompanhar comigo aqui, no versículo 4, nós vamos ler novamente, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram feitas por ele em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém podia amansar, e andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, ferindo-se com pedras. E quando viu Jesus ao longe, correu e adorou. Eu quero que você entenda, olha para mim. Ele correu até Jesus e adorou. E eu estava lendo essa mensagem, e uma vez eu ouvi uma pregação sobre o Gadareno, e alguém falava algo que eu achei muito interessante. Nesse dia que Satanás se dobrou diante do Senhor e adorou, Satanás esqueceu que ele era demônio. Satanás esqueceu que era demônio. Lembrou do Todo-Poderoso. Lembrou da luz. Lembrou daquele que está acima dele. E por isso se dobrou. Eu quero falar para você nessa noite, que quando Satanás vê o poder do Altíssimo, ele se dobra. Quando ele vê o poder do nosso Deus, ele cai de joelhos. Ele não resiste. E quando aquele homem, quando Satanás se dobrou diante de Jesus, no versículo 7, e clamando com grande voz disse: que tenho contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo, conjuro-te por Deus que não me atormente. Olha só que audácia. Que não me atormente. Me deixa mais um pouquinho aqui. Essa vida me pertence. Essa vida é minha. Mas eu quero que você entenda que Jesus foi ali exatamente para curar aquele homem. Jesus foi naquele lugar
enfrentou a tempestade para pisar em Gadara e libertar aquele homem por completo. Eu não sei se você consegue compreender, trazendo esse exemplo à sua vida, e ver o quanto ele já fez para te resgatar. O quanto que ele já pagou para ter você hoje, uma vida, para ver você hoje com uma vida, melhor dizendo, completamente transformada por ele. O quanto ele já fez, o quanto ele já realizou, quantas maravilhas ele tem feito até aqui. E nada que ele faz é em vão. Tudo que ele faz é bom, sempre é bom. Então, quando ele encontrou esse homem, que já não tinha mais família, porque não conseguia viver mais com a família, não conseguia mais viver em sociedade, não tinha amigos, se cortava. As pessoas tentavam prender esse homem e não conseguiam, porque a força que ele tinha era muito grande, o mal que estava dentro dele, que você vai ler aqui, nós vamos ler, era mais de 6.000 demônios na vida daquele homem. Mais de 6.000 demônios. Esse homem não conseguia ter paz, mas Jesus chegou. E quando ele chega, tudo muda. Quando ele chega, tudo muda. Quando ele chega, ele transforma tudo. Eu quero contar para você uma experiência que eu tive com Deus. Mas uma experiência que eu conto com muito prazer. Eu já tive muita experiência com Deus. Eu já vivi num lar onde não existia paz. Era muita perturbação. Meus pais serviam os espíritos imundos. A gente era escravos deles. A minha casa, para você ter ideia, não tinha um dia de paz. Mas até que alguém, com uma vida transformada por Cristo, chegou até a minha casa. Até que um dia, uma pessoa completamente transformada por Cristo, chegou até a minha casa e disse: olha, o Jesus que mudou a minha vida, o Jesus que transformou a minha vida, o Jesus que transformou o meu modo de ser, de viver, pode transformar também essa casa e pode transformar também o seu modo de ser, de viver. E essa pessoa chegou com uma certa autoridade. Chegou com a autoridade de Cristo. E nós, uma vez querendo essa transformação, aceitamos. E eu lembro que na minha casa, a gente tinha costume de ver espíritos imundos passeando pela casa. Depois que Jesus chegou, todos foram embora. A casa vivia cheia de coisas, você sabe muito bem, cheia de coisas que pertencem ao outro lado. E meus pais foram sendo libertos disso. Houve uma transformação. Uma transformação. Aqueles que eram viciados começaram a ser libertos. A transformação aconteceu. O ambiente que antes era um ambiente carregado, um ambiente que antes era um ambiente de brigas, de confusões, de intrigas, passou a ser um ambiente de paz, de tranquilidade, de harmonia, de amor, um ambiente cheio da presença do Senhor. É isso que acontece na vida daqueles que o aceitam. É essa transformação que acontece, não acontece só do lado de fora, mas também do lado de dentro, ou melhor, é de dentro para fora. De dentro para fora. E depois disso, eu tive várias experiências com Deus. Várias experiências com Deus. Eu falava no início sobre nunca é tarde para Cristo. Eu tive uma experiência com a minha esposa de cura. Eu morei na África do Sul por 5 anos, pregando o Evangelho. E na África do Sul, onde nós vivemos, ali eu passei por mais de 10 cidades. Mas em uma das cidades, a situação era tão precária que a minha esposa pegou uma bactéria. E essa bactéria que estava no estômago, ela simplesmente, em coisa de menos de um mês, ela se alojou na vista da minha esposa, em uma das vistas. E eu lembro que
estávamos passeando um dia no shopping, e a minha esposa, com muita dificuldade, de repente ela bateu em algo, sem perceber, e ali eu falei, não é possível que você não está enxergando. Ele falou, Mário, não estou enxergando. E ali eu comecei a me assustar, eu falei, que isso? Como assim? Você não está enxergando? Mário, não estou enxergando. E fecha os olhos, e tenta enxergar com o lado esquerdo. Mário, o lado esquerdo eu não consigo ver nada. O direito eu consigo, mas do lado esquerdo não. E quando eu fui no médico, o médico disse, olha, infelizmente, não tem mais o que fazer. Ela vai ficar cega. Eu lembro que quando o médico falou isso, que quando nós temos a palavra dentro de nós, quando nós temos a presença dentro de nós, quando nós temos o Todo-Poderoso conosco, nós não tememos a nada. Quando o médico falou isso, eu falei, Senhor, doutor, com todo respeito, eu creio no Deus que tudo pode. Eu creio no Deus que tudo pode. Ele disse, pois bem, se crer, então vai buscá-lo. Porque aqui não há mais o que fazer. E eu lembro que eu tive que sair da África do Sul. A Ana veio às pressas aqui para o Brasil. Chegou aqui no Brasil, começou um tratamento aqui com o médico venezuelano. E esse médico, quando viu a situação dos olhos dela, disse, olha, realmente não tem o que fazer. E aí começamos a orar. Senhor, cura, 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 opera, faz um milagre, tu pode, o Senhor pode todas as coisas. E eu lembro que um belo dia, depois de muitas orações, a minha esposa, ao acordar, começou a perceber que estava enxergando. E ela disse, Mário, eu não sei o que está acontecendo, mas eu estou conseguindo enxergar. Eu estou conseguindo enxergar, não sei como, mas eu estou conseguindo ver. E eu dei glória a Deus, com muita alegria, falei, Senhor, muito obrigado pelo milagre. E eu lembro que quando fomos até a consulta, uma consulta que já estava marcada com o médico, o doutor examinou e disse, o que aconteceu? Eu vejo uma cicatriz aí dentro. Eu vejo uma cicatriz. Você fez alguma cirurgia? E a minha esposa disse, não, eu não fiz nenhuma cirurgia. Mas eu sei quem me operou. O Todo-Poderoso. O Deus que tudo pode. Eu quero dizer para você que esse, pode bater uma salva, pode dar uma salva de palmas para o Senhor. Aleluia. Por que eu estou falando isso? Eu estou falando isso porque Ele se importa com vidas. Ele se importa com você. Ele se importa com você. Ele jamais te abandona, te deixa. Quando nós cooperamos, o milagre sempre acontece. Quando nós realmente nos lançamos diante do Senhor em fé, o milagre sempre acontece. Jesus foi até a Gadara, porque ele sabia que alguém tinha que fazer alguma coisa por esse homem, pelo gadareno. Se Jesus não chegasse em Gadara nesse dia, talvez sim, para um homem seria tarde demais. Até que Jesus chegou. Até que Jesus chegou. Aleluia. E no versículo 10, diz assim. No versículo 7, melhor dizendo. E clamando com grande voz disse, que tenho contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo. Conjuro-te, por Deus, que não me atormente. Porque ele dizia, sai desse homem, espírito imundo. E perguntou, qual o teu nome? Ele respondeu dizendo, Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogaram-lhe muito que os não enviasse para fora daquela província. Versículo 13. E Jesus logo lhe permitiu. E saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos. E a manada se precipitou no espenhadeiro, no mar. Eram quase 2.000, falando dos porcos, e afogou-se no mar. Versículo 14. Os que apacentavam os porcos fugiram e anunciaram na cidade e nos campos. E saíram muito a ver o que era aquilo que tinha acontecido. E foram ter com Jesus. Ai, glória a Deus. Olha que coisa maravilhosa. E foram ter com Jesus. E viram o endemoniado,
o que tivera a legião, como ele estava assentado, vestido em perfeito juízo, e temeram. Aleluia! Quando vir aquele homem que sequer conseguia parar em um lugar, em qualquer lugar, esse homem que não tinha paz, esse homem que se cortava, esse homem que agredia as pessoas, quando vir esse homem assentado, porque quando a pessoa é transformada, ela tem isso dentro dela, ela tem uma paz, ela se aquieta, ela se senta, ela não se desespera mais como antes. As coisas acontecem, ela continua confiando em Deus, a confiança está aqui dentro dela, ela não se abala por nada. Pode o mundo cair sobre ela, mas ela continua confiando. Aleluia! Ela não anda mais agitada, ela não anda mais desesperada. Ei, se você continua ainda agitado ou agitado de um lado para o outro, preste atenção, deixa Jesus fazer a obra por completo. Deixa Ele mudar o que tem que ser mudado, deixa Ele transformar o que tem que ser transformado. Eu não sei se você conhece pessoas assim, inquietas. Dá nervoso ficar ao lado delas. Pessoas que não têm paz. Olha, você tenta conversar com ela, você não consegue, não tem que sair. Não, peraí. Dá nervoso. Mas quando você encontra alguém transformado, quanto mais essa pessoa fala, mais você tem prazer de ouvir. E vira esse homem dessa forma. Assentado, vestido, ele andava nu, em perfeito juízo, e temeram. Deixa eu correr. Versículo 16. Vamos para o versículo 17. E começaram a rogar-lhe que saísse do seu território. Isso falou com Jesus. Versículo 20. Jesus. Versículo 18 você vai entender melhor. Eu estou correndo um pouco, mas você vai entender melhor. E entrando ele no barco, rogava o que for endemoniado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas lhe disse: vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes com grandes coisas o Senhor te fez e como teve misericórdia de ti. E ele foi e começou. Uma das coisas que tem que acontecer é depois do seu encontro com Cristo, do seu encontro com Deus, é a atitude de ir, de começar. Recebeu a nova vida? Vai. Agora você virou um agente transformador de ambientes. Você com Cristo, você começou, você permitiu dessa nova vida chegar, então agora você vai com Ele para transformar cidades, para transformar países, para transformar ambientes. Esse homem foi e começou a anunciar em Decápolis, com grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos se maravilhavam. Esse homem foi e começou a pregar naquelas 10 cidades de Decápolis. Essa igreja que você está vendo foi uma igreja que esse homem, que antes era um endemoniado, antes um perturbado, antes uma pessoa que não conseguia viver em sociedade, mas depois que Jesus apareceu na vida dele, depois que ele teve a sua vida transformada, ele passou a ser um missionário. Ele passou a ser uma pessoa usada por Deus. E construiu essa igreja que existe até hoje em Decápolis. Até hoje existe essa igreja. Eu quero que você entenda que
que quando Jesus transforma a vida de uma pessoa, Ele transforma pensando em outras. Quando Ele transformou a minha vida, quando Ele transformou a sua vida, Ele transformou pensando em outras vidas. Por isso não pare, não pare, não deixe de falar desse amor, não deixe de falar dessa transformação, não deixe de ser ousado na sua fé, porque entendo o que eu vou falar para você agora. Você foi transformado para curar pessoas através do nome de Jesus. Você foi curado para curar outras pessoas. Permita de ser usado por Ele. Esse ano de 2022, eu acredito do que Deus quer realizar neste lugar. Coisas maravilhosas vão acontecer aqui ao redor dessa igreja. E sabe com quem o Senhor vai contar? Com você. Com você, com todo respeito. Com você. Porque você tem sido transformado de glória em glória todos os dias por Ele. Todos os dias. Então o que eu quero falar para você nessa noite, que existe vida assim com Cristo. Existe vida transformada assim com Cristo. Eu quero deixar esse último versículo e orar por você. Quando Jesus disse que o ladrão vem, senão para roubar, matar e destruir, Ele não estava só se referindo aos dias que Ele esteve aqui na terra, mas também nos dias atuais. Mas o interessante é que Ele disse, eu vim. E quando Satanás veio para matar, roubar e destruir, Jesus disse, olha, Ele veio para fazer isso, mas eu vim. Jesus disse, eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Você recebe isso? Você entende que essa vida abundante não está se referindo só à sua vida financeira, mas à sua vida em todos os sentidos? Você entende que Ele está se referindo à sua vida espiritual? Você entende que Ele está se referindo à sua família? Você entende que Ele está se referindo ao seu casamento? O seu casamento foi transformado para que outros casamentos venham a ser transformados. Eu quero continuar mudando ambiente através da transformação que Cristo Jesus fez acontecer na minha vida. E se você que está aqui nessa noite diz, pastor Mário, eu quero ser usado por Deus. Se tem alguma coisa que ainda, se tem alguma área da minha vida que Ele não entrou, eu abro meu coração nessa noite, eu abro meu espírito nessa noite para receber essa transformação. Você não vai sair deste lugar da mesma forma que você entrou. Fique de pé, por gentileza. Fique de pé. Aleluia. Feche os seus olhos. Aleluia. Aleluia. Jesus, o Senhor é bom. O Senhor é bom. O tempo todo o Senhor é bom. Nós acreditamos nisso, Pai. E eu creio, Senhor, que o Senhor tem vida, e vida essa com abundância, para oferecer àqueles que creem no Teu nome, aqueles que creem no Senhor, aqueles que o recebem, Pai. Oh, aleluia. Aqueles que aceitam os Seus planos, Senhor, na vida deles. Estávamos aqui falando, dando exemplo de um homem que era um caso perdido. Um caso, Senhor, que aos olhos humanos não tinha jeito, Pai. Mas o Senhor, ó Deus, resolveu ir até aquela cidade que os judeus não costumavam visitar. Os judeus não visitavam aquela cidade porque lá estavam os gentios e eles não se davam bem com os gentios. Então os judeus não tinham o costume de atravessar o mar para ir até a Gadara. Lá existia um povo
idólatra, pagão. Mas o Senhor Deus, por querer salvar aquele homem, por querer ir em busca daquela ovelha que estava perdida, o Senhor enfrentou tudo. O Senhor enfrentou, meu Pai, a tempestade. O Senhor enfrentou, meu Pai, tudo, para resgatar aquele homem. Oh, Jesus, nós reconhecemos também o Teu amor em nossas vidas. Reconhecemos os Teus feitos em nossas vidas, Senhor. Reconhecemos tudo que o Senhor já fez e continua fazendo. Mas eu te peço, Pai, nessa noite, oh, Jesus, continua transformando, continua agindo, continua fazendo as Tuas maravilhas, continue fazendo os Seus feitos, continue mudando o que tem que ser mudado, transformando o que tem que ser transformado, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, aleluia. Nunca é tarde para o Senhor, nunca é tarde para o Senhor. O Senhor está pronto, Pai, está pronto, aleluia, aleluia. Nós te pedimos, ó Santo Deus, sopra o Teu Espírito aqui neste lugar. Sopra o Teu Espírito nesse lugar. Aleluia. Sopra o Teu Espírito nesse lugar. Aleluia. Porque pessoas transformadas, pessoas cheias da Tua presença, cheias do Teu Espírito, elas transformam ambientes. Então faça isso agora, Jesus. Faça isso agora neste lugar. Há um ambiente de cura, há um ambiente de transformação nesse lugar, há uma unção neste lugar, uma unção, o sobrenatural vai acontecendo neste lugar, o sobrenatural vai acontecendo, sim, o sobrenatural vai tomando este lugar, aleluia, 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 aleluia. Ele vai fazendo, Ele vai mudando, Ele vai transformando, aleluia. Aleluia. Oh, Santo Deus, Santo Deus, Santo Deus. Aleluia. Receba. Receba tudo aquilo que Ele tem. Receba. Receba pela fé a vida que Ele tem. Aleluia. A vida abundante. A vida abundante. Não receba, não aceite nada que não seja aquilo que o Senhor quer manifestar, realizar, fazer na sua vida. Pai, continue transformando vidas. Assim eu te peço, no nome de Jesus. Glória te damos, Jesus. Amém. Glória a Deus. Dê uma salva de palmas para Jesus.